No quadro Conhecendo o Profissional de hoje, entrevistaremos Irene Pires, psicóloga graduada pela Unip com aperfeiçoamento em psicoterapia e profilaxia em violência doméstica pelo Instituto SEDES. A Irene Pires atua desde 2007 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e vai dividir um pouco da sua experiência conosco. Olá, Irene. Seja bem-vinda ao nosso Web TV Educa Psico. Obrigada. Irene, logo nós teremos o concurso que abrirá vagas para o cargo de psicólogo do TJ de São Paulo. Conte um pouco sobre a sua trajetória em concursos públicos e como você chegou a assumir este cargo na instituição. O primeiro concurso que eu prestei, eu ainda estava me formando em psicologia, eu era estudante e teve um concurso para estagiários da Prefeitura de São Paulo. Eu prestei o concurso, passei, fiz um estágio em psicologia social que eu gostei muito. Depois eu prestei um concurso há muitos anos atrás, que eu não lembro se era do tribunal, se era do Ministério Público. Tinha só 2 vagas, eu não peguei nem classificação, assim, fiquei numa colocação lá embaixo. E daí surgiu esse último concurso, que foi o de 2005, que só chamaram em 2007, e que surgiu e eu tive tempo de me dedicar um pouco mais. E quais são as principais atividades que você desenvolve nessa instituição como psicóloga judiciária? Então, o psicólogo judiciário no Tribunal de Justiça, ele atende a vara da infância e da juventude, atende as demandas de vara de família, de vara de idoso e de violência doméstica contra a mulher. Nas varas de infância, são assuntos relacionados à defesa de crianças e adolescentes. Então, são crianças que muitas vezes são vítimas de violência doméstica, de espancamento, abuso sexual, negligência. A vara da infância também cuida da parte de adoção, de preparar esta criança para adoção, se ela não puder continuar sendo inserida na sua família de origem. Nós fazemos o cadastro dos pretendentes à adoção, que é avaliar os casais e as pessoas individualmente que querem adotar uma criança. Enfim, cuidamos também da parte de destituição do poder familiar, que é quando essa família que agride esta criança acaba por perder o poder familiar, que é o momento em que essa criança pode ir para adoção. Então, é uma atuação bem vasta na infância. Na família, são mais as questões de separação, guarda de filhos, quem fica com a guarda, o pai, a mãe, como vão ocorrer as visitas, se as visitas podem ser quinzenais, semanais. A vara do idoso é parecido com a vara da infância no sentido das medidas de proteção que são aplicadas ao idoso também, que muitas vezes, como uma criança, sofre rejeição, sofre negligência, é abandonado. E a de violência doméstica contra a mulher é a violência doméstica mesmo, aquela mulher que vem sofrendo violência dentro de casa. Você acredita que sua formação e o aperfeiçoamento em psicoterapia e profilaxia em violência doméstica, elas contribuem no desenvolvimento deste trabalho? Sim, contribui muito. Esse foi um curso que eu fiz sobre violência doméstica no Instituto SEDES, logo que eu comecei na área e hoje eu dou aula nesse curso. Então, acho que isso também representa a importância que pode ter para um profissional. Você se ligar, fazer um curso que possa te dar subsídios para trabalhar com essas situações de violência doméstica, que são as que aparecem fundamentalmente e que vão nos ajudar, inclusive, a superar coisas que de aluna passei para professora depois de alguns anos. Irene, você que está nessa instituição há mais de 5 anos, poderia nos dizer, do seu ponto de vista, quais seriam as principais dificuldades e desafios que os novos psicólogos do TJ enfrentarão? Eu acho que vou mesclar já as dificuldades com os desafios. Um desafio e uma dificuldade vai ser que os psicólogos novos vão entrar em equipes que já estão muito defasadas de profissionais, tem uma quantidade de profissionais muito grande que estão se aposentando, que se aposentaram no ano passado, estão se aposentando esse ano e no próximo. Então, eles já vão entrar tendo pilhas de processos para atender, vamos dizer assim, uma demanda imensa numa equipe muito pequenininha. E isso é uma dificuldade muito grande. A outra dificuldade é você atender os casos e precisar fazer os encaminhamentos, por exemplo, encaminhar para a rede de atendimento uma criança que sofreu violência
física, sexual, uma criança que sofreu rejeição, e você não tem serviços de atendimento na rede. Então, isso é uma dificuldade muito grande para o profissional, porque reduz a capacidade de trabalho, acaba ocorrendo uma demora nos atendimentos, então isso é uma dificuldade. Os desafios, eu considero que o psicólogo ter que traduzir a subjetividade da psicologia para o profissional do direito é um desafio muito grande. Os psicólogos normalmente estão mais voltados para o atendimento clínico dentro dos consultórios, em que não existe um prazo para a gente atender. Então o paciente vem, nos procura, se ele levar 6 meses para contar um problema, ele vai ter esse tempo de 6 meses, e o que ele nos diz no consultório, nós mesmas traduzimos para nós profissionais. No Tribunal de Justiça, não. Nós estamos num local onde se aplica a lei, onde o juiz precisa de uma assessoria para que ele possa tomar uma decisão e aplicar a lei. Então, ele quer saber se essa criança sofreu violência, que tipo de violência, se essa criança tem condição de continuar dentro de casa. E quem vai dizer isso para ele somos nós, psicólogos, através dos laudos, das avaliações, e nós vamos ter que saber traduzir isso de uma forma que ele entenda. Então, nós não trabalhamos de psicólogo para psicólogo, nós trabalhamos de psicólogos para juízes, que são profissionais essencialmente voltados para uma outra situação. Então, eu entendo que esse é um desafio muito grande de você conseguir fazer essa parceria e essa assessoria com o juiz, traduzindo de maneira clara o que está acontecendo com uma criança, sugerindo de maneira clara o que esta criança precisa para que ele possa aplicar a lei de maneira correta. Muitos dos nossos internautas têm interesse em prestar este concurso que você foi aprovada, Irene. Deixe para nós uma dica de como obter um sucesso e se você achar possível, uma dica específica para o concurso do TJ de São Paulo. Eu diria que para você prestar concurso é fundamental a pessoa ter uma determinação. Não é o concurso do Tribunal de Justiça, qualquer concurso é estressante. Existe uma concorrência enorme por uma quantidade de vagas sempre muito pequena, e se você não estiver determinado a se dedicar e a estudar, você não consegue uma aprovação. Uma dica que pode parecer assim, uma coisa até ingênua, mas que não é o candidato não acreditar que ele conhece bem determinada coisa. Então, por exemplo, existem candidatos que vão olhar o que vai cair na prova e vão dizer assim, olha, com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, essa legislação eu conheço bem, então essa legislação eu não preciso estudar muito, vou estudar mais a parte teórica. De repente, cai uma prova em que a legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente vai ter um peso grande e a gente não sabe. Então é preciso que você não acredite que você conhece alguma parte de maneira já suficiente para a prova. Se você realmente conhece bem, é importante que você possa retomar esse assunto, estudar novamente para estar preparado, porque a gente nunca sabe o que de verdade vai cair. Irene, alguns dos nossos internautas também enviaram perguntas para você. A Letícia Cabral, de Jataí, Goiás, ela pergunta quanto tempo você estudou para este concurso do TJ São Paulo e quanto tempo levou após a aprovação para ser nomeada. Ela também pergunta se você já trabalhava na área de psicologia jurídica antes de entrar no TJ e como descobriu o interesse por esta área. Eu não me lembro quanto tempo eu estudei. Assim que saiu o edital, falando da bibliografia, o que cairia, eu já comecei a estudar, mas eu não lembro quanto tempo entre sair o edital e acontecer a prova realmente. Mas o que eu me recordo é que eu aproveitei bem o tempo entre uma coisa e outra, entre sair o edital e a data da prova, para estudar bastante tudo que tinha para cair. Em 2005 foi feito o concurso e eu fui chamada em 2007. Alguns profissionais foram chamados em 2006 e outros profissionais estão sendo chamados até agora. Então, assim, esta é uma outra questão de estresse para o candidato. Ele presta um concurso, ele é aprovado e quando que ele consegue assumir aquele cargo? Muitas vezes demora alguns anos entre a aprovação e ser chamado. A outra pergunta que você me fez, a continuação, era como que eu descobri a área.
se eu já trabalhava em psicologia jurídica. Sim, eu já trabalhava em psicologia jurídica, eu comecei nessa área mais ou menos em 1993, e esse concurso foi em 2007, então eu já tinha um percurso grande em psicologia jurídica. Eu trabalhava num programa do governo do estado voltado para a proteção de crianças e adolescentes e tinha uma interface grande com o judiciário, então eu já estava nesta área da psicologia, digamos assim. Isso ajudou muito também para fazer a prova e para ter um bom desempenho como psicóloga judiciária. E eu descobri a área exatamente quando eu estava terminando a faculdade. Eu fui fazer um estágio na área de proteção à criança e adolescente, que tinha essa interface da proteção e da psicologia jurídica, e aí eu me apaixonei pela área e consegui dar continuidade à carreira. A outra internauta é a Marcela Moscon, de São Paulo, capital. Ela pede que você comente a respeito de guarda de filhos de mulheres presas, sobre o direito à convivência familiar e as implicações na vida destas crianças. Essa pergunta é uma pergunta bem interessante. Ela mescla a dificuldade do psicólogo judiciário trabalhar e traz também as decisões e implicações para cada uma dessas partes. Então, a mulher presa, ela tem direito, no mínimo, a amamentar o seu filho. Se ela é presa ainda gestante, ela tem direito, no mínimo, a amamentar durante 6 meses. Após esse período, essa criança vai ficar sob a guarda de um parente. O que nós, psicólogos judiciários, buscamos é que esta criança possa ficar sob a guarda de um parente da família onde ela está inserida. Por exemplo, se o pai da criança tem condição, uma avó materna, e que esta criança possa fazer visitas a esta mãe. Esta é inicialmente a intenção do psicólogo judiciário. Por outro lado, nós temos que ver também a necessidade da criança. Eu falei até agora do direito da mãe presa a amamentar. Por outro lado, e do direito dela ter a convivência familiar no sentido de que a criança possa visitá-la. Por outro lado, nós temos as necessidades da criança, que envolvem poder ter uma família de maneira que possa cuidar dela diariamente e uma família que a queira. Então, para nós não importa que tipo de delito que a mãe cometeu. Então, não é que uma mãe que participou de um assalto a banco não pode ter a guarda e a mãe que participou de um assalto ao mercadinho pode. Não é o delito que nos interessa, mas nos interessa o tempo que essa mãe vai ter que cumprir pena. Isso significa o quanto esta criança ficará sem mãe neste período. Isto significa verificar se essa mãe é reincidente, por exemplo, se ela já esteve presa outras vezes. Eu mesma atendi um caso de uma mãe que já estava na 3ª vez que ela era presa. E cada vez que ela era presa, ela vinha gestante dessa situação. Uma das ocasiões ela teve até em situação de fuga. E ela mesma já não se via muito cuidando da criança, até porque ela já tinha as outras 2 crianças que ela teve, ela acabou entregando para a adoção. Então, há um momento que o psicólogo judiciário tem que entender para quem ele está trabalhando. E ele trabalha na vara da infância para a proteção da criança. Então, é o interesse que representa para esta criança permanecer no convívio da mãe presa, ou o interesse desta criança em ter uma outra família substituta e, por exemplo, ter o direito de ser adotada por uma família. Então, o que vai nos importar é o quanto esta mãe vai poder ser mãe, o quanto ela tem suficiente maternidade e maternagem dentro dela e o tempo que ela realmente vai ficar reclusa e se ela tem uma rede familiar que possa ajudá-la, né, durante a reclusão, que possa estar cuidando desta criança. Então, assim, é uma avaliação complexa e que envolve fundamentalmente o direito da criança. É o que a gente tem que ver em primeiro lugar. Irene, nós da Educa Psico agradecemos a sua presença, muito obrigada, um ótimo trabalho, parabéns. Obrigada.